Mulher preta gira mundo. Mulher preta gira mundo. Latina-americana pisa o velho mundo, a trabalho ou não. Trabalha, batalha na abertura de mentes que mentindo negam seu valor, mentes mentirosas que arrancam mulher o seu sagrado, insistem em violentar seu corpo com olhares que cortam feito espada, cortam suas madeixas, cortam as curvas do seu corpo, cortam a sua pele, escura ou clara, inegavelmente pele de uma mulher preta. Por vezes, violam seu corpo na quebrada de alguma estrada, num vagão do metrô, num ônibus lotado, no aeroporto ou mesmo num beco, numa caminhada vaga. Mulher preta o é em qualquer lugar. Mas estamos aqui, ali ou lá para relembrar que não somos mais escravizadas, que o nosso corpo preta, nosso crespo, nossa dança é poesia armada, é pá, 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 quebrando mente quadradas, é pássaro voando solto continentes, é baobá, raiz forte aterrada. Corpo de mulher preta é templo, e faz tempo que ouço e repito: levante a sua cabeça, firme seu passo e caminhe-se sabendo livre, mesmo nesse mundo marcado pelo atraso. Depois de tantos relatos de violência e assédio no transporte público, hoje damos uma pausa para imaginar algo diferente. Qual é o transporte dos sonhos de mulheres e corpos dissidentes em BH? Mais do que um meio de deslocamento, para Isabela, Iune, Lucinéia, Júlia, Jéssica ou Dona Penha, esse transporte ideal é também um espaço seguro, acolhedor, acessível e digno para todas as pessoas. É um lugar de respeito, inclusão e cidadania. Para Isabela Castro, deficiente visual, moradora do Barreiro, integrante do MUDEVI, Movimento Unificado de Deficientes Visuais, o transporte dos sonhos é aquele onde as mulheres se sintam seguras no momento em que embarcam até o desembarque. Mais do que isso, ela destaca a necessidade de uma comunicação eficiente e de um botão de denúncia acessível para casos de assédio, além de mais veículos em circulação, reduzindo o tempo de espera nas paradas. Dos sonhos é que realmente a gente se sentisse seguras, que é o primeiro lugar, é que houvesse realmente, de fato, essa segurança do embarque e o desembarque, sem ter restrições até mesmo da questão de vestimenta, né? Não só isso, voltado para a pessoa com deficiência, que realmente, de fato, os aplicativos eles funcionassem devidamente, que a gente conseguisse um retorno melhor por parte não só dos motoristas, mas dessa comunicação, esse diálogo até mesmo da questão do desembarque, que houvesse então ali a possibilidade de realizar esse registro, na questão dos assédios, voltando a ele, que houvesse então esse botão, essa forma de denúncia mais acessível, mais ao alcance das mãos das mulheres. Eu acredito que seria o ideal, sem contar a quantidade também de veículos, para que nós ficássemos menos tempo aguardando nas paradas, nesse sentido. Chels Tapaió, produtora cultural indígena e moradora da região do Barreiro, sonha com um transporte público que leve em conta a rotina das mães, ofereça suporte psicológico aos profissionais, traga de volta os cobradores e aumente a frota de veículos. Para ela, um sistema mais humano e acessível é essencial para melhorar a qualidade de vida de todas as pessoas que dependem dele. Um transporte público dos sonhos seria, talvez, assim, não ter tantos processos para pegar ônibus, porque, 2 ônibus, que a galera pensasse muito nas mães também, principalmente nas mães solos, porque para a gente pegar ônibus é uma dificuldade, é muito trabalhoso, né? Porque a gente não sai só com as crianças, a gente sai com as crianças em mala e mais não sei o quê, e às vezes essas mães estão indo trabalhar também. Então, tipo assim, transporte público 7 horas da manhã lotado, como que é para essas mães? Eu já passei situação de ter pé com criança, sabe? E o quanto que isso é arriscado. E aí a gente pega um ônibus
e a galera já tá estressadona de trabalho, e às vezes vai 1, 2, 3 horas em pé, dependendo do trânsito. Isso é cansativo. Já chega no trabalho estressado, pensar em mais ônibus que precisa, e ônibus que estejam em situações usáveis, assim, né? Mas lugares também, sabe? Que eu acho que ninguém merece, tá? Por exemplo, tem gente que trabalha o dia inteiro em pé. Vendedor é um exemplo. Trabalha o dia inteiro em pé. Chega no ônibus, tem que ir em pé de novo. E assim, todo espremidinho. Poderia, talvez, ter pessoas, né, dentro desses ônibus para acompanhar. Porque, por exemplo, às vezes, é só o motorista. E o motorista ele deve estar tão bitolado porque ele cobra passagem, acompanha passageiro, aí tem o estresse do trânsito, porque o trânsito estressa, né? Olhar também a saúde mental desses motoristas, né? Que eu acho que é um rolê que não está sendo olhado, porque a gente também não pode olhar só a gente enquanto usuários, mas também quem tá ali trabalhando, sabe? Yuni, uma pessoa não binária e produtora e cultural, imagina um transporte onde os corpos possam transitar livremente, sem catracas, sem julgamentos. Um espaço de verdadeira inclusão, onde ninguém precise ser validado para embarcar e onde todas as pessoas possam circular com respeito e leveza. Eu acho que o transporte ideal fosse que eu pudesse entrar e transicionar na cidade e que outras pessoas como o meu corpo também pudessem. Né? E um transporte que eu não precisasse desembolsar, um transporte que não precisasse ter uma catraca, um transporte que não precisasse ter um motorista para conferir o meu corpo antes de entrar, um transporte onde as próprias pessoas que o utilizam, né, a cidade como um todo, também possam entender que assim como ela é um corpo específico, tem as próprias características, outros corpos também vão ter, sabe? Então, assim, no transporte que eu possa entrar, dar um bom dia, boa tarde, boa noite, conversar um fiado e chegar no meu lugar de desembarque, assim como essas outras pessoas também vão chegar. Onde nem eu nem elas vai precisar desembolsar, onde a gente não vai precisar ficar agarrado em trânsito. Enfim, o transporte que funcione nesse sentido, assim, de poder transicionar não só o transporte em si, né, mas o meu corpo como transporte também. O meu corpo como transporte também funcione junto desse sistema, assim como esse outro transporte também funciona. Para Lucinéia Santana, faxineira e moradora do aglomerado da Serra, o transporte dos sonhos é aquele que sabe respeitar e oferecer segurança para todas as mulheres. Um transporte que acolha, proteja e garanta dignidade em cada trajeto. Sem esses assédios que tá acontecendo, tem a liberdade da gente andar no lugar que é da gente mesmo, de ser respeitado. A gente não tá uma segurança. Júlia Santos, vereadora eleita, travesti e quilombola, sonha com um transporte público gratuito, acessível e que vá além das necessidades do trabalho. Para ela, o transporte deve representar o direito pleno de ir e vir, garantindo segurança, qualidade de vida e respeito ao meio ambiente. Transporte público gratuito, de qualidade, onde as pessoas pudessem se locomover de acordo com as suas necessidades, e aí não só necessidades de trabalho. O transporte público não pode ser condicionado somente ao trabalho. O transporte público tem que ser um direito do acesso à cidade, aos espaços, cumprir com a premissa do direito de ir e vir de qualquer cidadão. Então, o transporte público, para mim, dos sonhos é esse transporte, onde a gente tenha segurança em se deslocar, onde a gente tenha qualidade e qualidade de vida. O transporte público que reduz a emissão dos gases poluentes. A gente pensar um transporte público que pense o meio ambiente. A estudante Jéssica Angel tem um sonho simples, mas fundamental. Um transporte com um valor justo, acessível para todas as pessoas.
Olha, o transporte ideal que eu imagino para mim e para as mulheres da periferia é um transporte com valor justo. Dona Penha acredita que o mínimo que o transporte público deveria oferecer é um assento que respeitasse os corpos das mulheres, onde elas pudessem se sentir seguras, sem o incômodo de contatos indesejados ou o medo constante de violência. Um lugar onde as mulheres pudessem simplesmente sentar, refletir sobre a vida e não se preocupar com quem está ao lado. Para ela, a união entre as mulheres é essencial para conquistar mudanças, garantindo ao menos o respeito que é um direito. Vamos ouvir suas reflexões sobre como transformar o transporte público em um espaço de dignidade e segurança. No mínimo, ele teria que ter um assento que nos coubesse, com nossos corpos de diferentes tamanhos, que eu não precisasse arredar para um lado ou para o outro, para ninguém encostar em mim, para homens, para eu não ter homens ficarem se encostando em mim. O mínimo, um transporte que eu pudesse me sentir segura, assentar e ir pensando na vida, não nos incômodos que o transporte me causa. Então eu queria um transporte que desse condição mínima para mim e para outras mulheres. Isso já devia vir num pacote, porque é um direito, mas só que não, né? Entra dia, sai dia, entra dia e sai dia. Somos violentadas de qualquer forma. Chega na gente aquele pensamento de será que um dia eu vou conseguir entrar dentro do transporte público e não ter que pensar de quem está encostando em mim ou me encolher, sabe? Então eu ainda acredito e peço para as mulheres também que acreditem, que as mulheres unidas, porque aí sim, aí a gente conseguiria muita coisa, ou pelo menos o mínimo. No próximo episódio, vamos discutir a importância de incluir mulheres em posições de poder e decisão na área da mobilidade urbana. Também abordaremos a necessidade urgente de políticas públicas mais eficazes para combater o assédio sexual no transporte público. O podcast Nossos Corpos Não São Públicos – Combate ao Assédio no Transporte Público faz parte do projeto Nossos Corpos, do movimento Nossa BH. O episódio Sonhar Sem Medo, a possibilidade de um transporte seguro e acessível, teve a apresentação de Larissa Kimpel, roteiro e produção de Arthur Bugre, Juliana Moreira e Luana Costa. A edição é de Marcos Gomes. O podcast Nossos Corpos Não São Públicos – Combate ao Assédio no Transporte Público tem por objetivo criar espaços democráticos de participação social envolvendo integrantes da sociedade civil para debater e buscar soluções para pautas relacionadas a gênero, raça e mobilidade urbana em Belo Horizonte e região metropolitana.